Vamos então no 5, 4, 3, 2, 1. Pessoal, como é que vão? Uma boa tarde a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de eu oficialmente começar a nossa aula ao vivo pelo YouTube, eu estou aqui para dar um oi para vocês. Estou vendo aqui alguns de vocês falando sobre a PRF. Vocês não estão dando atenção ao concurso? Imagina, muita atenção. Tanto que no próximo sábado é dia inteiro PRF, né? Uma mega revisão, uma direção final. Eu mesmo fiz 4 aulas aqui de direção final, muita atenção. Aliás, meu caro amigo, você que tem foco em PRF, você precisa da minha aula de agora. Tá? Lá, nas noções de direito penal e de processo penal, que estão no nosso edital PRF, Banca, Sebrasp e CESP, você tem um dos tópicos que é fato típico e os seus elementos. Fato típico e os seus elementos, tá? Ou seja, nós enfrentaremos isso agora, o fato típico e os seus elementos. É a nossa primeira aula a respeito da introdução do crime, tá? A respeito do conceito analítico de crime é o que nós veremos agora. Joia? Boa tarde, professor. Você deveria elaborar o PDF. Comecei pelo PDF, não evoluí, fui para a videoaula, comecei a entender. Que bom, vou tomar como elogio, minha querida amiga, tá? Há alunos que gostam mais do PDF, outros gostam mais das videoaulas, né? O importante é vocês acabarem vendo o método com o qual vocês mais se adaptam, tá? Eu quero que vocês aprendam um direito penal, tá? Seja comigo, seja com o professor Pietro lá no PDF. Isso é importante, tá? Nós nos complementamos, tá bem? O senhor fala de vários princípios, na videoaula o outro professor falou da legalidade. Pois é, vamos ver. O professor Pietro certamente vai, em algum momento do PDF, falar dos demais princípios, tá? Eu vou conversar com ele sobre isso. Mas, minha querida amiga, veja as minhas aulas aí, né? Nós falamos de vários princípios, não só de direito penal, como de processo penal, né? Foram dezenas de princípios. Porque se nós verificarmos, geralmente, os primeiros tópicos dos nossos editais, tanto no penal quanto no processo, são os princípios. Os princípios penais fundamentais, ou seja, princípios limitadores do poder punitivo do Estado, lá no penal, e os princípios processuais penais ou constitucionais processuais penais, que estão no artigo 5º da Constituição, como contraditório, ampla defesa, devido processo legal, vedação de provas ilícitas, tudo isso nós vimos juntos aqui, tá bem? Vamos lá. Vamos lá, o PDF está diferente da aula, vamos ver como é que tá o PDF, eu vou dar uma olhada, tá? Vou falar com o professor Pietro, responsável pelo PDF. A sua aula é muito boa, professor, parabéns, querida amiga, muito obrigado, tá? Boa tarde, pessoal e professor. Boa tarde, estamos juntos, satisfação em ter a sua aula, mestre, de Manaus. Um beijo para essa terra maravilhosa, eu vou aí, hein? Eu estou numa pós... E em breve eu estarei aí, se eu não me engano, no comecinho de abril, tá? Boa tarde. Aula em vídeo melhor. Vamos lá, tamo junto, né? Esse aí é mestre, vamos juntos. Boa tarde, professor. Por que suas aulas não estão no curso TJM? Estarão, querida. A gente está aqui se virando nos 30, né? Como nós estamos neste momento inicial de curso, eu estou abastecendo por hora o curso Matriz, mas veja, já fiz PRF, já fiz Cefaz Rio Grande do Sul e farei TJM. Com certeza, tá? Convido todos vocês que entrem no nosso site, Direção Concursos, vejam os nossos cursos, vejam as minhas videoaulas, elas estão sendo abastecidas, tá? Então, é questão de tempo para vocês terem todo o cardápio completo das minhas aulas em todos os cursos, tá? A gente tá junto. Vocês me encontram lá também pelo Instagram, @prof.alexandre_salim, contem comigo, tá? Vamos lá, vimos Alexandre Salim esgotando o assunto, excelente notícia, mestre. Vamos lá. Estamos juntos? Então, dando um oi inicial para vocês, o meu beijo, desejando para vocês uma excelente tarde. Estamos juntos vendo o penal. Que melhor tarde poderia ser esta? A disciplina mais fantástica dos concursos, a vida como ela é. Vamos lá então? Vamos começar a nossa aula de teoria do crime? Joia? Já aquecemos, vamos começar a decolar. Até já, pessoal.
Minhas amigas e meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Alexandre Salim, aqui na direção de concursos com cada um de vocês, analisando esta disciplina maravilhosa que é o nosso direito penal. Como eu sempre digo, o direito penal é a vida como ela é. É o direito lá das ruas, trazido aqui em teoria e em prática. Bom, além de professor de direito penal e de processo penal, eu sou promotor criminal no Rio Grande do Sul há quase 20 anos. Portanto, sempre trago a prática para dentro das nossas aulas e levo as nossas aulas para a minha vida prática lá como promotor. Joia? Você me encontra no Instagram como @prof.alexandresalim. Veja as minhas dicas, veja os meus vídeos, veja as minhas postagens, estamos juntos. Joia? Nós temos que começar lembrando que o nosso Código Penal é dividido em duas grandes partes. Nós temos uma parte geral e nós temos uma parte especial. Nós ainda estamos caminhando na parte geral. É na parte geral que nós estudamos os princípios penais fundamentais, como o princípio da reserva legal, como o princípio da insignificância, como o princípio da ofensividade. Vamos fazer uma breve revisão, como sempre? O que você lembra quando cai na prova princípio da reserva legal? Você tem que lembrar de cara do artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, e nem pena sem prévia cominação legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, e nem pena sem prévia cominação legal. Este artigo 1º do Código Penal, que nos traz o princípio da reserva legal ou da legalidade, também está no artigo 5º da Constituição, como direito e garantia fundamental. Artigo 5º, inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o define, nem pena sem prévia cominação legal. Lá atrás, na nossa aula de princípios, eu te trouxe os 4 postulados do princípio da reserva legal. Vamos lembrá-los? Lex prévia é o princípio da anterioridade. Necessidade de lei anterior é o fato que se quer punir. A lex scripta, a lei escrita, é vedado o costume incriminador. O costume não pode criar crimes e nem combinar penas. Lex stricta, a lei estrita, é vedado o uso da analogia em malam partem. Cuidado! Você até pode trabalhar com analogia em direito penal, desde que em bonam partem, a favor do réu, nunca em prejuízo a ele. E em quarto lugar, a lex certa, o princípio da taxatividade. Ou seja, o tipo penal tem que ser certo, claro, preciso, determinado. Esta é a ideia da taxatividade, diz com a clareza do tipo penal. Nós vimos também o princípio da insignificância. O princípio da insignificância exclui o quê? É o que cai na tua prova. Em termos de teoria do crime, o princípio da insignificância exclui o quê? A gente vai falar sobre isso de novo. Exclui a tipicidade, ouve bem? Material. O princípio da insignificância exclui a tipicidade material. Professor, não lembro. Eu já te trago aqui o que é tipicidade material. Segura um pouquinho. Agora, para que o princípio da insignificância seja reconhecido, o juiz ele tem que verificar se estão presentes os 4 requisitos objetivos exigidos pelo STF e pelo STJ. Mínima ofensividade da conduta do agente. Nenhuma periculosidade social da ação. Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Inexpressividade da lesão jurídica provocada. Tudo isto está na nossa aula de princípios. Ainda nesta parte geral do Código Penal, nós estudamos juntos a aplicação da lei penal. E eu te trouxe a aplicação da lei penal no tempo e a aplicação da lei penal no espaço. Dentre outros vários assuntos que nós estudamos juntos aqui, eu te falei do lugar do crime e do tempo do crime e as suas teorias. E te falei da palavra luta, a luta que você tem para passar nesse concurso. LU de um lado, TA de outro, L de lugar, U de ubiquidade. T de tempo, A de atividade. O lugar do crime é explicado pela ubiquidade. O que é isso, ubiquidade? Artigo 6º do Código Penal.
Lugar do crime é tanto o lugar da ação ou omissão, quanto o lugar da produção do resultado. Lugar, ubiquidade. Tempo, atividade. Luta, tempo, atividade. O tempo do crime, então, quando o crime é praticado? No momento da ação ou da omissão. Pensa comigo. O que as bancas vão colocar na tua prova? Quando dos disparos, o atirador tem 17 anos, 11 meses e 20 dias. A vítima, muito ferida, é levada para o hospital. Fica um mês entre a vida e a morte e morre. Quando ela morre, um mês depois, o atirador já tem 18. Então cuide. Quando da atividade, ação ou omissão, ele tem 17. Quando do resultado, ele tem 18. ECA ou Código Penal? Apreensão ou prisão? Medida socioeducativa ou pena? Porque veja, a linguagem é toda diferente tecnicamente falando. Quando nós, promotores, nós, aspas, acusamos um adolescente infrator, nós o fazemos por meio de uma representação. Agora, quando nós acusamos um imputável, um maior de idade, nós o fazemos por meio de uma denúncia. Se o atirador, ao tempo do crime, tem 17, ainda que a vítima, quando morrer, nesse momento ele já tenha 18, nós vamos aplicar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 4º do Código Penal. Tempo do crime, ou do ato infracional, no caso do adolescente, teoria da atividade. No momento da atividade é que você trabalha a legislação aplicável. É claro que esta é a regra e como toda regra tem pegadinha. A pegadinha, minhas amigas e meus amigos, anotem aí, súmula 711 do STF. É a súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Porque esta súmula do Supremo vai dizer que nos crimes continuados e nos crimes permanentes, ainda que surja uma lei mais grave, nós vamos aplicar a lei mais grave, desde que ela surja antes de cessar a continuidade ou a permanência. Vamos mudar o nosso exemplo do rapaz que tem 17 anos? Vamos imaginar que este rapaz agora coloca a vítima no cativeiro com 17 anos. Bom, durante o cativeiro ele completa 18. Ele, o sequestrador, ele completa 18. E só depois a vítima é resgatada. Então veja, ele completa 18 antes de cessar a permanência. Crime permanente é aquele cuja consumação se prolonga no tempo. Crime permanente é aquele cuja consumação se protrai, se prolonga no tempo. Como cárcere privado, como sequestro, como a extorsão mediante sequestro. Então veja, se o rapaz completou 18 e a vítima ainda está no cativeiro, no momento em que ele for flagrado pela polícia, ele vai ser preso em flagrante e não apreendido. Eu vou denunciá-lo e não representar contra ele. Eu vou aplicar o Código Penal e não ECA. Súmula 711 do STF. Muito cuidado. Então veja, são institutos que nós encontramos na parte geral. Institutos com os quais nós já trabalhamos em aulas anteriores. Princípios penais fundamentais. Aplicação da lei penal no tempo. Aplicação da lei penal no espaço. O que mais que nós estudamos dentro da parte geral? Estudamos a teoria do crime. Estudamos o concurso de pessoas. Estudamos a teoria da pena, as penas privativas de liberdade, as restritivas de direitos, a pena de multa, o famoso critério trifásico para aplicar uma pena privativa de liberdade. Tudo isso eu vejo contigo a seu tempo. Estudamos a extinção da punibilidade, estudamos a prescrição. Tudo isso dentro de uma parte geral, que é onde nós nos encontramos ainda. Quando nós terminarmos a parte geral aqui no nosso curso, nós vamos para a parte especial. E na parte especial nós estudamos os crimes em espécie. Por exemplo, crimes contra a pessoa. Homicídio, participação em suicídio, infanticídio, aborto, lesão corporal, todos os crimes contra a honra, ameaça, constrangimento ilegal, sequestro, cárcere privado, redução à condição análoga de escravo, dentre outros.
são crimes contra a pessoa. É o primeiro título da parte especial. Nós temos um segundo título com os crimes patrimoniais. O furto, o roubo, a extorsão, o estelionato, a receptação são crimes patrimoniais. Nós temos um título, por exemplo, que nos traz os crimes contra a fé pública, moeda falsa, falsificação de documento público, falsificação de documento particular, falsidade ideológica, uso de documento falso, falsa identidade, quem mente o nome na polícia, por exemplo, para ocultar os seus antecedentes. Tudo isso nós veremos. Nós veremos o título 11º da parte especial dos crimes contra a administração pública. Crimes funcionais, praticados por funcionário. Crimes que são praticados por particulares contra a administração, crimes contra a administração da justiça, tudo isso eu te trago aqui nas nossas aulas, aqui na direção concursos. Estamos na parte geral ainda, logo logo chegaremos na especial. E dentro da parte geral, nós veremos um dos tópicos mais instigantes de direito penal, pessoal. Um dos temas mais fascinantes dentro do direito penal, que é, coloque na tela para mim, a famosa teoria do crime. A teoria do crime é um dos assuntos mais fascinantes dentro do direito penal. A teoria geral do crime. Então, o nosso objetivo na aula de hoje, e aqui estão os tópicos que nós enfrentaremos, todos eles, na aula de hoje. Nós veremos a introdução à teoria geral do crime, o fato típico, o dolo, a culpa, o erro de tipo. Todos assuntos iniciais dentro da nossa teoria do crime. Prontos? Vamos começar então a viajar dentro deste tópico que é maravilhoso no direito penal? Olha só, nós vamos começar com a introdução à teoria geral do crime. É o nosso primeiro assunto da aula de hoje. Introdução à teoria geral do crime. E eu quero te mostrar que, quando nós falamos em crime, nós podemos falar também em delito. No Brasil não há diferença entre as expressões crime ou delito, como existe em outros países. Nós temos de um lado o crime ou delito e do outro a contravenção. Por quê? Na tela. Porque no Brasil nós adotamos uma teoria dicotômica, uma teoria dualista, um sistema binário. Ou seja, infração penal é o gênero para as espécies crime e contravenção. Infração penal é o gênero para as espécies crime e contravenção. Então, deixa eu apagar aqui. Minhas amigas e meus amigos, o nosso esquema deve ser compreendido assim. Como nós no Brasil adotamos uma teoria dualista, um sistema binário, ou seja, há duas espécies do gênero, vem comigo, infração penal. Infração penal. Infração penal. Vamos aumentar essa, pronto, aumentar essa canetinha aqui, melhor, né? Vamos ver se ficou melhor. Ah, ficou melhor, ó. Infração penal. Este aqui é o gênero. Gênero, minhas amigas e meus amigos, do qual duas são as espécies. A primeira espécie é justamente o crime. E a segunda é a contravenção penal. Professor, o senhor não esqueceu do delito? Não, eu não esqueci do delito. Porque o delito, minhas amigas e meus amigos, ele é sinônimo de crime. O delito é sinônimo de crime no Brasil. Por quê? Porque no Brasil nós adotamos uma teoria dualista, dicotômica, um sistema binário. Porque são duas as espécies do gênero infração penal.
Não é assim em todos os países, pessoal. Na Alemanha, por exemplo, que é um direito penal que eu conheço muito, eu já estudei o direito penal alemão, nós temos ali 3 espécies para o gênero infração penal. O crime mais grave, o delito é intermediária e a contravenção é menos grave. Não é assim no Brasil. No Brasil nós temos crime ou delito e contravenção penal. Então são 2 as espécies do gênero infração penal. Bom, uma vez dito isso, pessoal, a pergunta que segue é: qual é a diferença entre crime e contravenção penal? Quando eu falo em crime, lembre, eu posso falar em delito também, teoria geral do crime ou teoria geral do delito. Qual é a diferença entre crime ou delito e contravenção penal? Se nós pensarmos a priori, eu já explico isto, ou seja, antes de o legislador tomar uma decisão, não há diferença. Pessoal, não há diferença ontológica entre crime e contravenção penal. Parei. Salim, ontológica? É. A ontologia, pessoal, é a ciência que estuda o ser. Portanto, quando eu falo que não há diferença ontológica, eu digo que não há diferença em relação à essência, em relação à natureza daquele comportamento. Porque você tem que pensar comigo, foi praticado um comportamento X lá na rua. Pense assim, lá fora, na vida como ela é, foi praticado um determinado comportamento. Que comportamento foi este? Olha, o sujeito está portando arma de fogo sem autorização. Ah, esse é o comportamento? Tá. E aí? A gente vai transformar em infração penal? Vai. Porque eu, legislador, acho que isso é errado. Beleza, e agora, legislador? Pois é, deixa eu pensar. Crime ou contravenção? Por isso que eu estou te dizendo. Este comportamento que é praticado lá fora, lá no mundo real, na vida como ela é, a priori, ele não traz nenhuma diferença em termos de ser criminoso ou contravencional. A priori, ou seja, antes da escolha do legislador. Então não há diferença ontológica entre crime e contravenção. Agora, depois da escolha do legislador, ou seja, uma vez definido, tal comportamento vai ser criminoso ou delituoso, tal comportamento vai ser contravencional. Depois da escolha do legislador, aí nós temos N diferenças entre crime e contravenção. Mas a priori, antes dessa escolha não há diferença. Tanto é assim, pessoal, que algumas contravenções já viraram crime no Brasil. O porte de arma é um exemplo. O porte de arma, originalmente, era uma contravenção penal. Aliás, ainda está lá na LCP, Lei das Contravenções. Alguns sustentam que só valeria para arma branca, mas na verdade esse entendimento hoje nem é mais correto. Porque não há uma autoridade que diga que o sujeito pode portar uma faca, por exemplo. Então veja, o porte era uma contravenção, virou crime. Virou crime com uma lei de 97, a 9437. E hoje é mantido crime pelo chamado Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003. Aliás, nós teremos uma aula aqui sobre a Lei de Armas e os reflexos do decreto do dia 15 de janeiro de 2019, pelo atual presidente da República. Quais são os reflexos que esse decreto do atual presidente, que reflexos ele trouxe para a Lei de Armas? Tudo isso nós veremos, nós teremos uma aula em breve sobre o Estatuto, toda ela sobre o Estatuto. Então veja, algumas contravenções viraram crime. Assim foi com o porte de arma. Pessoal, assim foi com a direção de veículos sem habilitação. Era uma contravenção, artigo 32 LCP. E hoje é crime, artigo 309 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503 de 97. Aliás, o 32 está lá ainda na LCP. O 32 só vale hoje para falta de habilitação para conduzir embarcação a motor em águas públicas. É o que nos diz uma súmula do STF, a 720. Embarcação a motor em águas públicas. Só para isso que vale o 32. Por quê? Porque veículo automotor em via pública está tudo hoje dentro do CTB. E eu te trago mais um exemplo. Um exemplo recente e muito ilustrativo. Vamos lá. Vamos imaginar
que uma moça está sentadinha dentro do ônibus indo para casa. Essa moça trabalhou o dia inteiro, ela está cansada, tanto que ela adormece no coletivo. E aí um rapaz se coloca prostrado ao lado da moça de pé, ele tira o pênis para fora da calça, começa a se masturbar e ejacula no pescoço dessa moça. Imagine a cena, imaginou? Pois é exatamente o caso do ônibus de São Paulo. O que eu estou te dizendo é exatamente o caso do ônibus de São Paulo. Naquele caso concreto, que aconteceu em agosto de 2017, sabe qual foi o entendimento do juiz plantonista? Houve até uma grande repercussão na época. O entendimento foi pela contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. Uma contravenção penal. Uma contravenção penal. O antigo artigo 61 da LCP. O que fez o legislador depois disso? Olhando de fora, o legislador entendeu que esse tipo de comportamento, seja ejacular numa vítima, seja palpar uma vítima, seja se encostar na vítima em espaços públicos ou em coletivos, o famoso verbo encoxar, quaisquer dessas condutas que têm o ânimo de satisfação da lascívia, elas não merecem ser tratadas apenas como uma mera contravenção. Uma mera contravenção. Não. Não. E é por isso que, em setembro de 2018, vem editada a Lei 13.718. E esta lei, ao mesmo tempo em que revoga a contravenção penal do artigo 61, importunação ofensiva ao pudor, cria o crime do artigo 215-A. O crime de importunação sexual, que existe hoje. É claro que é uma lex gravior, que não pode retroagir contra o réu. Lembre do artigo 5º, inciso 40 da Constituição. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Salvo para beneficiar, nunca para prejudicar. Artigo 5º da Constituição, direito e garantia fundamental. Então veja, quem toma esta decisão é o legislador. Antes da decisão, se nós olharmos de forma ontológica um comportamento que é praticado lá fora no mundo real, não há diferença em eu tratá-lo como criminoso ou contravencional. Não há diferença ontológica entre crime e contravenção. No entanto, depois da decisão do legislador, ou seja, o legislador verificando tal comportamento, qual seja, por exemplo, então, ejacular na moça lá dentro do ônibus. Depois que o legislador decide que é crime ou que é contravenção, aí nós temos N diferenças jurídicas no que tange a institutos de direito penal. Várias diferenças. Em relação à pena, em relação à tentativa, em relação à extraterritorialidade, em relação à ação penal lá no processo penal. Então, muito cuidado. De forma ontológica, não há diferença entre crime e contravenção. Mas, a posteriori, depois que o nosso legislador fez a opção por considerar aquela infração penal criminosa ou contravencional, aí nós temos N diferenças. Vem aqui comigo para a tela. Uma primeira diferença, minhas amigas e meus amigos, está aqui na chamada LICP. Como é que é, professor? LICP é... A LICP é a Lei de Introdução do Código Penal. Você tem que ler. A LICP é a Lei de Introdução do Código Penal. E é ela que faz uma diferença entre crime e contravenção no que tange a qualidade da pena. Reclusão e detenção para crime. Prisão simples para contravenção. Coloque na tela. Vamos ler juntos. Considera-se crime a infração penal que a lei comina a pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente, com a pena de multa. Contravenção, a infração penal a que a lei comina isoladamente, pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Então veja que o nosso legislador, ele está
vinculando o crime ou à reclusão ou à detenção. Ao passo que está vinculando o termo contravenção à pena de prisão simples. Professor, não fala multa ali também? Fala. Só que a multa não é uma diferença, porque a multa ela está prevista tanto para crime quanto para contravenção. Então a multa não faz diferença entre as duas espécies. O que faz diferença é a pena de prisão. Reclusão ou detenção, crime. Prisão simples, contravenção. É o que está, minhas amigas e meus amigos, no artigo 1º da LICP, da Lei de Introdução do Código Penal. Portanto, vejam, é uma primeira distinção. Olha lá. Crime versus contravenção. Coloque na tela. Como eu disse, não há diferença ontológica entre crime e contravenção. O que há é uma, lembre, opção do legislador. Opção do legislador. Considerar um comportamento criminoso ou contravencional. Opção do legislador. É uma questão de política criminal. Mas, a posteriori, depois, coloque na tela, que o legislador tomou esta providência, tomou esta opção, bom, aí nós temos várias diferenças. Acabamos de ver a primeira. A primeira diferença diz respeito à pena. E aqui você pode lidar, olha só, tanto com a qualidade da pena, quanto com a quantidade máxima da pena. Como assim, professor? Simples. Olha só. Se for reclusão ou detenção, você já sabe, é um crime. Agora, se for prisão simples, você agora também já sabe, é uma contravenção. Professor, e em relação à quantidade máxima? Da mesma forma. O artigo 75 do Código Penal diz que a pena, depois de unificada, vem comigo, ela é cumprida em até 30 anos. 30 anos para o crime. E, pessoal, 5 anos para a contravenção. Está no artigo 10 da LCP, a Lei das Contravenções Penais. Olhem essas diferenças como são importantes. Olhem essas diferenças. Se nós tivermos uma infração penal punida com reclusão ou detenção, é um crime. Se ela estiver punida com contravenção, com prisão simples, é uma contravenção. Nós sabemos que a pena máxima em relação a um crime, uma vez unificada essas penas, artigo 75 do Código Penal, 30 anos. Agora, o artigo 10 da LCP diz que a pena máxima para cumprimento de uma pena de prisão simples, no caso da prática de contravenção, 5 anos. Então, põe na tela para mim, mais uma vez, reclusão ou detenção crime, prisão simples, contravenção. 30 anos crime, 5 anos contravenção. Joia? Fizemos a primeira distinção entre o crime e a contravenção. Seguiremos no nosso próximo bloco. Segura assim.